NQI, nosso ouvinte não quis se identificar e pergunta: Pastor, hoje em dia, por que as igrejas, em sua maioria, abandonaram o evangelismo? Este trabalho só pode ser feito de 2 em 2? Eu queria dizer que isso é resultado do que profetizou Jesus como sinal dos últimos tempos. Eu não gostaria de fazer parte desse grupo de pessoas que abandonaram o evangelismo. Mesmo sendo um acontecimento profético, mas é um acontecimento profético negativo. Então, em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aí está a parábola dos 2 servos, um fiel e o outro infiel. Quando o crente se vê sozinho para evangelizar, não deve ter receio de ir sozinho, porque tem alguém com ele que o acompanha, que é o anjo do Senhor. A situação descrita, infelizmente, ocorre em quase todas as igrejas, porque já não creem mais na vinda de Jesus em decorrência do envolvimento com o mundo. Durante a semana, as novelas à noite. E no domingo, os jogos de futebol ocupam o tempo todo dos crentes. Não sobra tempo para evangelizar. Infelizmente. Pastor, a pergunta é uma pergunta que muitos ouvintes costumam ter dúvidas. O Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Pastor, que paraíso é este? Era o céu ou era a parte boa do Hades, o seio de Abraão? Considerando logo a seguir as palavras declaradas ao ladrão arrependido, nós vemos Jesus no versículo 46 dizer ao Pai. As palavras estão aqui, repetindo Lucas 23, diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então nós temos aqui nessa posição de Jesus que fisicamente Jesus só ressuscitou 40 dias depois. Aliás, 40 dias depois que ele foi para o céu, porque ele esteve aqui na terra, ressuscitado por um espaço, conforme Atos capítulo 1, versículo 3, dando provas insofismáveis da sua ressurreição, e fim da qual, no final de 40 dias, então, de acordo com Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, ele ascendeu aos céus à vista dos seus discípulos. E apareceram de repente dois anjos que disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado para as alturas, ele voltará da mesma forma que o viste subir. Então ele subiu de modo visível. Ficaram com os olhos
levantados para cima e viram quando Jesus subia até que uma nuvem o encobriu. E Jesus, então, já não foi mais visto nesta ocasião. Então, aqui está a resposta para o nosso consulente. O Senhor, vou repetir a pergunta, o Senhor Jesus disse ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Este paraíso já era o céu, ou era parte boa do Hades. Este paraíso era o céu, para onde Jesus se dirigiu e naquele momento levou com ele o espírito do ladrão arrependido. É o que ocorre com os cristãos. O corpo morre, mas o cristão vai estar com Cristo. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando do nosso corpo, nós temos, verbo presente, um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. E por isso gememos, queremos ir para a nossa habitação, que é do céu. Olha aí, tanta gente que lê Bíblia, mas não entende Bíblia, dizendo que morreu é dormir inteiramente, não tem mais consciência de nada. É uma pregação fora da Bíblia. O corpo dorme. Como diz Mateus 27, corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Durante o momento em que houve aqueles acontecimentos fenomenais, quando Jesus deu o brado, está consumado, só escureceu e houve movimentos na terra que levaram a compreender um acontecimento sobrenatural. E ali Jesus disse que os que tinham morrido cristãos iriam ressuscitar, corpos iriam ressuscitar. Pergunta do irmão Antônio, da Assembleia de Deus, que está ouvindo a programação, e ele pergunta para o pastor Natanael Rinaldi o seguinte: pastor, quando a pessoa morre, ela tem conhecimento do que está acontecendo na Terra? Os mortos estão dormindo ou estão conscientes? Quero repetir o que já disse. A palavra dormir não se emprega com relação ao espírito. Emprega-se com relação ao corpo. O corpo dorme, fica inconsciente. O espírito se retira. E como nós lemos então na Bíblia Sagrada, dependendo da forma de viver da pessoa, se ele foi um cristão que aceitou Jesus como Salvador, ele vai para o céu. E quero dizer que no céu existem muitos espíritos dos justos, que são declarados aperfeiçoados. Vou ler no livro de Hebreus, capítulo 12, onde o escritor fala daquelas pessoas que já faleceram, cujos corpos estão na sepultura, e esses espíritos estão esperando a vinda de Cristo para com ele vir e aqui então poder receber o seu corpo glorificado, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14, daí por diante. Ele trará com ele os espíritos daqueles que já morreram, e esses espíritos tomarão os seus respectivos corpos e se dará a primeira ressurreição, ocasião que, se nós estivermos vivos, seremos transformados de corpos físicos abatidos para corpos glorificados como o corpo de Cristo. E aí subiremos definitivamente para as mansões celestiais. Vamos ver o que diz então no livro de Hebreus, no capítulo 12, o escritor bíblico declara o seguinte, vou ler do versículo 22 em diante.
Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e em seguida, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estão lá no céu, conscientes do lugar onde estão, pleno de felicidade, mas não têm conhecimento de nada que ocorre aqui na terra, de modo que qualquer tentativa de comunicação com os mortos, como se hoje pratica, através do Espiritismo, isso não vai se dar. Vai ser iludida a pessoa que assim admitir que está falando com alguém que já morreu. Não está falando porque, se ele for um cristão, ele está no céu. E está muito bem. E se não for cristão, então estará no outro lado, que a Bíblia chama de inferno, ou Seol no hebraico, Hades no grego, que é o inferno intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo. De modo que aqui é muito claro, e o cristão deve ter essa esperança. E no livro do Apocalipse, então, nós lemos: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É uma expressão que não é dirigida a todo ser humano. Morrer no Senhor significa uma pessoa crente em Jesus, que aceitou como Salvador, teve seus pecados perdoados, serve a Deus, e quando deixa este corpo pela morte, ele vai subir às mansões celestiais, até o dia que se dê o que nós já lemos aqui, o dia da ressurreição geral. Aí ele volta com Jesus, tem o seu espírito ligado ao seu próprio corpo, glorificado, e assim será uma eternidade feliz.